Equador passa hoje por uma eleição super importante, talvez uma das mais importantes da América do Sul, pelo menos em 2025. Estamos falando de Luísa González contra Daniel Noboa, duas propostas completamente diferentes de programa para o Estado do Equador, que é um país que vem passando por um aumento bem sensível da criminalidade nos últimos anos, impactando na própria geopolítica global. Lembrando que no primeiro turno a diferença de votos entre os dois foi de 0,17% dos votos. Falar um pouquinho também, cara, sobre o Pete Hegseth, que é o secretário dos Estados Unidos, que faz uma afirmação que os Estados Unidos estão buscando reconquistar o seu quintal, se referindo à América Latina como o quintal dos Estados Unidos. Por que será que falou isso, hein? E lembrando, galera, que segundo ele foram palavras do Trump. Falar um pouquinho também sobre os Estados Unidos, que revogaram tarifas sobre smartphones, computadores e outros eletrônicos, e sofrem pressão também de outros setores, como por exemplo da Associação da Soja dos Estados Unidos, que querendo ou não representa cerca de 0,6% do PIB do país. Será então, galera, que o Trump ele perdeu essa guerra comercial? Como que os americanos estão encarando essa revogação de tarifas? Para finalizar, falar também sobre as negociações entre Irã e Estados Unidos, será que de fato elas foram bem-sucedidas ou não, e quais são as perspectivas para os próximos dias, e também sobre a possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia, sendo que nós temos a Rússia fazendo um grande ataque contra a região de Sumi e negociações pela paz no Mar Negro acontecendo no dia 15 e 16 na Turquia. Será que teremos uma paz entre os dois países? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, hoje nós temos uma eleição super importante, segundo turno, de uma eleição que no primeiro turno teve 0,17% dos votos, favoráveis a Luísa González, que é a candidata de esquerda no Equador, contra o Daniel Noboa, que é o atual presidente e o candidato da direita no país. Mas convenhamos que é uma eleição super apertada e que depende da pesquisa ali que você faz, né, especulação, tá, enfim, ou o Daniel Noboa ele é favorito ou a Luísa González. Vai lembrar que o Daniel Noboa, ele é o presidente que está concorrendo à sua reeleição, mas ele não teve um período completo de mandato, né? Porque o Guillermo Lasso, que era o antigo presidente, estava sendo acusado de escândalos de corrupção e tal, acionou um dispositivo chamado de morte cruzada, em que ele anula o Congresso, dissolve o parlamento, mas também renuncia ao cargo de presidente. Daniel Noboa veio como seu sucessor, completou o seu mandato e agora tem de fato, né, a chance de ser o presidente de fato aí do país durante o período que a Constituição do Equador coloca. O Equador é um país que passa por grandes problemas relacionados ao aumento da violência, aumento de coisas que eu não posso nem falar aqui no nosso na nossa queridíssima plataforma, né? Mas ali, a questão da venda de entorpecentes, principalmente aquele pozinho branco, sabe o que eu tô falando? Hoje, para vocês terem uma noção dos dados, 70% desse pozinho branco entorpecente, ele passa pelo Equador, até porque o Equador ele tem uma posição muito estratégica, que é pertencer à própria floresta amazônica e ter acesso ao Oceano Pacífico. Então, produtores como o Peru, como a Colômbia, que são os dois maiores produtores do pozinho branco, utilizam o Equador como via de escape. Até porque o Equador é um grande exportador também, seja de petróleo, seja de bananas, por exemplo. Hoje, cerca de 60% de todos os produtos que saem dos portos do Equador são de bananas, e dessas exportações, 30% são para o continente europeu, que inclusive é onde o pozinho branco vem ganhando bastante destaque nos últimos anos. Vale lembrar também que a gente teve políticas de acordos entre as Farc, por exemplo, a ELN na Colômbia, e fez com que grande parte também da atuação acabasse fugindo, entre aspas, para o Equador. O Equador é um país que sofreu muito também por conta da pandemia, aumento da desigualdade, falta de ação do Estado, e isso permitiu também que esses grupos criminosos
aumentassem sua incidência no Equador, e vale lembrar que o Fernando Villavicencio, nas últimas eleições, que era o 5º colocado, ele foi até morto, né, pela ação desses criminosos. A gente teve a atuação de estado de exceção, criminosos invadindo rede de televisão, enfim, é um país que passou por um aumento muito sensível dessa criminalidade. E o Daniel Noboa, que é um jovem, ele alega, né, que ele se inspira muito no Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador, ele vem fazendo políticas de maior repressão contra a atuação desses criminosos. Mas o Nayib Bukele é acusado, sim, de ferir os direitos humanos, tal, mas teve resultados que foram muito bons relacionados à queda da criminalidade. Ao contrário do Daniel Noboa, que teve, de fato, o aumento da repressão estatal, mas resultados tanto econômicos como até do ponto de vista de criminalidade nem tão bons assim. Por isso que a Luísa González, que é uma herdeira política do Rafael Correa, aquele mesmo presidente, né, que liderou junto com Hugo Chávez, Evo Morales, o movimento bolivariano aqui na América do Sul. E hoje ele está exilado, né? Ele está fora ali do Equador, até porque poderia ser preso no país. A Luísa González é como se fosse uma descendente, uma herdeira aí do capital político do Rafael Correa, com algumas diferenças. A Luísa González, por exemplo, ela é mãe solteira, ela se vende como a que está preocupada com os mais pobres, é a mãe, visto como a mãezona ali do povo, né? E ela tem políticas que falam que o Daniel Noboa é muito liberal, está querendo privatizar muitas empresas, que está vendendo os bens do Equador para a atuação de empresas estrangeiras. O Daniel Noboa, por exemplo, ele cogita e pediu para o Trump ajuda no combate à criminalidade e entende-se que o Equador pode até receber, por que não, futuras bases militares ali no seu território. A Luísa González vê essa política desse imperialismo, entre aspas, dos Estados Unidos, olha, muito, falo entre aspas porque de fato não aconteceu, né? Ainda, pelo menos. Mas muito ruim, muito danoso para a sociedade. Mas também vê, né, o Rafael Correa com casos de corrupção, enfim, o seu partido, isso poderia acabar respingando também na Luísa González. Fato é, galera, que é uma eleição extremamente polêmica, extremamente polarizada, mais uma, e que deve ser decidida voto a voto. O Equador é um país importante economicamente, petróleo, banana, tal, e eu diria que até geopoliticamente também, até como forma de combate à criminalidade na América do Sul como um todo, que o Equador foi um expoente, infelizmente, principalmente desde 2017, aí 2018, 2019 para frente. Quem vai vencer, hein? Daniel Noboa ou Luísa González? Faça suas apostas aí. Enquanto isso, galera, tivemos também o Pete Hegseth, que para quem não sabe, né, é um secretário dos Estados Unidos, fazendo uma afirmação ultra polêmica. Segundo suas palavras, tá? Em uma entrevista. O governo Barack Obama tirou os olhos da bola e deixou a China tomar toda a América do Sul e Central, com sua influência econômica e cultural, fazendo acordos com governos locais de infraestrutura ruim, vigilância e endividamento. O presidente Trump disse, não mais, vamos recuperar o nosso quintal. Entendam que o Pete Hegseth, em entrevista, colocou então que a América Latina, América Central e do Sul, né, são territórios aí, junto com o México, claro, que também é América Latina, mas são territórios que são quintal dos Estados Unidos. E, de fato, essa era a visão muito notável que os americanos tinham, principalmente na América Latina, século XIX, século XX até, seja, por exemplo, com as interferências da USAID, por exemplo, seja com empresas que ali atuavam, como a United Fruits, por exemplo, principalmente nos países da América Central, com as repúblicas das bananas ou dos bananas, países como Nicarágua, Honduras, El Salvador, enfim, uma interferência muito grande dos Estados Unidos. Só que assim, eu diria que após, principalmente o governo Jimmy Carter, os Estados Unidos pelo menos tentou passar um certo ar mais de neutralidade, ou seja, a gente vai dar um pouco mais de soberania, devolução do canal do Panamá, vamos respeitar um pouco mais, né, a segurança aí de cada um dos países. Se foi verdade ou não, pelo menos assim, para o mundo ver, os americanos tentavam passar uma imagem de menos imperialistas. Mas sempre foi o apelido, entre aspas, da América Latina, que é o quintal, né, dos Estados Unidos. E, de fato, hoje os chineses, eles aumentam a sua influência não só na América Latina, mas eu diria que no mundo inteiro. No continente africano e na América Latina e na Ásia, talvez sejam as principais referências. A gente pega, por exemplo, o porto que foi construído no Peru, cara, é capital chinês. A gente está falando de um porto que pode revolucionar o transporte, inclusive para o Brasil, de ter acesso, o Brasil muito mais facilitado ao Oceano Pacífico, para conectar com chineses, japoneses, tigres asiáticos, Austrália, Japão, entende? Então, é uma questão bem interessante.
Países, por exemplo, como a China, como a Argentina, que hoje até o Milei é um cara mais direita, também tem ligações, tem a China como seu maior parceiro comercial. Então hoje a China, ela aumentou muito a sua força e os seus investimentos na América Latina. Tem uma visão muito pragmática de geopolítica, quem me acompanha aqui sabe, né? Ah, professor, mas a China é a boazinha da história? Claro que não. A China também aumenta, né? Tem anseios aí de aumentar a sua influência na América Latina. Os Estados Unidos, então, tendo esse tipo de palavra, por que eles falaram isso? Porque segundo, a gente acabou de passar por um momento de uma renegociação com o Canal do Panamá, com o Panamá como um todo. O Mulino fez um acordo com os Estados Unidos em que, na prática, militares americanos, embarcações americanas vão ter preferência de tráfego, né, ali pelo Canal do Panamá, inclusive gratuito, 0800, né, ou seja, não vai pagar nada para usar, e vai poder realizar exercícios militares, até mesmo conjuntos ou isolados, com os panamenhos. Dois portos que eram controlados por empresas de Hong Kong, os americanos analisaram ali a concessão, encontraram irregularidades e esses portos vão ter que ser vendidos, muito possivelmente para empresas americanas. O Panamá, por exemplo, saiu da nova Rota da Seda, também demonstrando que os americanos não querem mais uma influência da China no Panamá e talvez na América Latina como um todo. Então, assim, o que de fato está acontecendo, cara, é meio que, claro, né? Mas o Pete Hegseth demonstrar com palavras tão contundentes, falar numa entrevista pública, o nosso quintal, é claro que traz uma imagem pejorativa. E aí, de novo, a CELAC acabou de se reunir. Como será que os países latino-americanos vão se comportar essa fala? Tudo bem? Não tem problema falar que a gente é um quintal dos Estados Unidos? Ah, professor, mas a gente é mesmo. Até acho, né, que tem uma fortíssima influência econômica, até mesmo militar. Mas uma coisa é você deixar meio debaixo dos panos, outra coisa é você expor isso publicamente. Em geopolítica, qualquer palavra conta. Será que vai ter alguma repercussão essa fala do Pete Hegseth? Deixa aí nos comentários. Outro ponto, galera, bem importante, está ligado aos Estados Unidos que revogaram as tarifas em cima de smartphones, computadores e outros eletrônicos. Isso foi visto como uma espécie de derrota, entre aspas, e não sou eu falando, tá? Se você pega o próprio New York Times, colocou que o Trump mostrou então qual é o seu ponto fraco, que é o setor de tecnologia. E eu diria que existem outros pontos fracos também. E não é que a China estivesse confortável com a guerra comercial. Como eu sempre falo, guerra comercial faz mal para todo mundo. Mas, quando a gente pega, por exemplo, a importação de smartphones, de computadores, galera, a China hoje, ela representa quase 70% de tudo que os Estados Unidos importam. Imagina tarifas de 145% para os americanos que quisessem comprar, por exemplo, o seu iPhone ou seus produtos, entende? Então, Trump, ele revogou as tarifas, inclusive não só para a China, mas para todos os países, 0%, mas a própria Caroline Leavitt, que é a porta-voz do Trump, falou assim, ó, o Trump deixou claro que os Estados Unidos não podem depender da China para produzir tecnologias críticas como semicondutores, chips, smartphones e laptops. Por isso, o presidente garantiu trilhões de dólares em investimentos no país das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ou seja, na prática, o que o Trump ele deixou claro é que ele aparentemente entende que existem alguns setores que são sensíveis e que são importantes. Você, por exemplo, limitar ou fazer com que o preço mais que dobre para produtos de tecnologia para os americanos, cara, não faz muito sentido. Professor, mas ele não fala em reindustrializar os Estados Unidos? Fala. Só que agora, muito possivelmente, ele vai fazer isso de uma maneira mais calma, mais negociada e talvez até por meio de subsídios. Que, aliás, de novo, né? Sai da informação, entra para análise. É algo que eu particularmente concordo, tá? Eu não acho que o mérito dos Estados Unidos ele esteja completamente errado. Poxa, a balança comercial americana é muito negativa, 900 bilhões de dólares por ano. Você pega, os americanos vêm se desindustrializando em alguns setores até mesmo estratégicos, entende? Então, os americanos, até com... E, de novo, né, existe o real e o ideal. O real, os americanos são uma baita potência imperialista, até porque tem capacidade para isso. É a moeda mundial, o maior PIB do planeta, os caras são a maior potência militar do mundo. Então, eles têm um poder de influência e negociação sensacionais. Então, chegar à Europa, eu quero que vocês aumentem minhas importações. Ô, China, eu quero que vocês aumentem minhas importações. Olha, eu vou ser protecionista em alguns setores que eu acho que são estratégicos. Sei lá, chips, semicondutores, setor militar. Pô, cara, isso...
Iam sofrer críticas? Claro que ia, mas faz parte da diplomacia internacional. Os Estados Unidos têm que sim pensar nos seus próprios interesses. Agora, você tarifar o mundo inteiro com 180 tarifas, baseado numa conta matemática, ignorando questões diplomáticas, ignorando quem de fato é mais protecionista ou não, só vendo o saldo comercial, para mim, me pareceu um grande erro dos Estados Unidos. Tanto que, por exemplo, a própria mídia alemã agora está colocando que o Trump ele está deixando um pouco mais de escanteio o Pete Navarro, que foi o grande pensador dessa política de tarifas, e cada vez mais a gente vai ter o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, fazendo ou tecendo essas maiores negociações. Porque o Trump, embora fale que está tudo perfeito, a política de tarifas está indo super bem, cara, a China não baixou a cabeça, falou que vai até o final, e quem está sendo pressionado a voltar atrás, inclusive alguns setores estratégicos, é o Trump. Por exemplo, começou pelo setor de tecnologia, né? Sabe qual deve ser o próximo? A soja. A soja hoje representa cerca de 0,6% do PIB dos Estados Unidos. São 500 mil produtores que geram 125 bilhões de dólares. Eu trouxe para vocês ontem, por exemplo, que a China já aumentou sua importação de soja do Brasil. Nós já éramos os maiores vendedores. Os americanos vinham na segunda colocação. Poxa, cara, a parte, né, do meio oeste, esse meião aí dos Estados Unidos, é tradicionalmente republicano e apoia o governo Trump. A gente tem a Associação de Soja dos Estados Unidos desesperada, porque estão preocupados que não vão conseguir mais escoar parte ali da sua produção, entende? Tanto que, por exemplo, o Trump, ele já vem fazendo algumas políticas de subsídios. Só esse ano foram 23 bilhões de dólares para os produtores de soja, para deixar eles um pouco menos desassistidos. E a OA, por exemplo, que é um estado grande produtor, também existe uma associação reclamando com as políticas do Trump. E aí, a gente vai perder o nosso mercado chinês? Vai deixar o Brasil, a Argentina, suprir a demanda que era feita pelos Estados Unidos? Entende? E nessa guerra comercial, a China leva mais vantagem. Por quê? Porque o Partido Comunista Chinês não tem que lidar com tantas reclamações, até pela política, né, completamente diferente, mais autoritária, restritiva, enfim, que existe na China em detrimento dos Estados Unidos, pelo menos em questão à liberdade de manifestação, liberdade de comunicação do que existe, claro, nos Estados Unidos. Então a China pode adotar uma postura mais de Estado, mesmo que traga alguns aspectos negativos econômicos em curto prazo, do que os Estados Unidos, que vão começar a ser contestados, tal. Não que a China não tenha, claro que pode existir. Poxa, se começar a ter uma questão muito negativa para os chineses, economicamente falando, uma China que, lembrando, cresceu 5% ano passado e já está tendo dificuldades com, por exemplo, crise no setor imobiliário, com falta de consumo da população. Então, claro que isso pode trazer prejuízos. Mas nos Estados Unidos é muito mais rápido, é muito mais direto, entende? Então os protestos podem aumentar e por isso que o New York Times está dando que foi uma amarelada aí do governo Trump. Vocês concordam, galera, que o Trump foi o primeiro que arregou, entre aspas, nessa guerra comercial? A gente teve também uma reunião entre Irã e Estados Unidos que aconteceu em Omã e, inclusive, cara, pelos relatos ali que eu li, foram conversações indiretas. Eu fico imaginando, tá? Porque, segundo a própria mídia, a delegação iraniana estava numa sala, a delegação americana estava em outra. E você tinha o ministro das Relações Exteriores do Omã que fazia a intermediação. Eu fico imaginando, né? Eu numa salinha, num quarto, a outra delegação no outro, aí vem o ministro das Relações. Beleza, é isso que vocês querem falar? Aí ele vai lá e leva a ponta assim, não, eles falaram isso. Ridículo, né, galera? Tá? Mas justamente por conta dessa falta de diplomacia, por essa falta de relação que existe entre Estados Unidos e Irã. Segundo as informações do Irã, a gente teve, galera, uma esfera muito positiva e falaremos mais na próxima semana. O próprio Trump também colocou que parece que as negociações estão indo muito bem e que renegociações novas vão acontecer no futuro próximo. Lembrando que o Irã, ele tem o seu programa nuclear e alega que não abre mão nem do seu programa nuclear, nem dos seus mísseis. Já os americanos veem que o Irã é um grande inimigo regional e que a produção desse enriquecimento de urânio poderia ser para fins maléficos, ou seja, armas, dispositivos nucleares, bombas nucleares, que ameaçaria a soberania dos seus aliados na região, principalmente, claro, Israel. Está muito longe de acordo, mas pelo menos os dois falaram que as conversas foram produtivas. E para finalizar, pessoal, hoje, que é um dia importante de um feriado cristão, inclusive na Ucrânia, a Rússia fez um ataque importante em Sumy. Lembrando que é uma região que, junto com Kharkiv, a Rússia vem tentando avançar nos últimos dias.
O ataque que mais trouxe morte de civis, foi o mais trágico desse ano, pelo menos. A gente fala até o momento, tá? Em 31 mortes, incluindo 2 crianças, e mais de 100 feridos. E claro que isso vai repercutir bastante na geopolítica internacional. O Zelensky criticou falando que é um atentado ao terror, taranã, tal, e possivelmente teremos mais notícias, né, mais repercussões aí desse ataque, criticando os russos. Ah, professor, você fala da morte das crianças na Ucrânia, mas não cita na Palestina. Cito também, tá? Toda morte de crianças, toda morte de civis é péssimo, né? Vamos deixar bem claro aqui, porque senão tem gente que visão meio maniqueísta de sociedade, né, de mundo, acaba ignorando o que eu tô falando, tá? Mas enfim. Só que, ao mesmo tempo, a gente teve uma notícia positiva. Aparentemente, segundo a própria Turquia, no dia 15 e dia 16, delegação ucraniana e delegação russa se reunirão em Ankara, na Turquia, para negociar um acordo no Mar Negro, uma pacificação, um cessar-fogo pelo menos regional no Mar Negro. O que, claro, pode ser uma boa notícia. O Trump falou que ele está ficando já um pouco cansado e que aparentemente teremos um pouco mais de novidades nos próximos dias sobre as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Será, pessoal, que finalmente vai rolar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.